A porta da sala bateu com um estrondo tão violento que o vaso de flores secas sobre a mesinha de centro balançou e caiu no chão, espalhando pedaços de galhos ressecados como se fosse parte de uma cena cinematográfica. Meu pai estava ali, parado na entrada da sala, os olhos vermelhos, as mãos tremendo, segurando um envelope manchado pelo tempo. Parecia ter sido arrancado de alguma gaveta esquecida ou tirado de debaixo de um colchão. Era amarelado, com cantos rasgados, como se tivesse sido aberto e fechado inúmeras vezes. "Você sabia disso tudo?" Ele gritou, sua voz ecoando pelas paredes brancas da casa que por tanto tempo nos abrigara com segurança e silêncio. Seus olhos estavam fixos em minha mãe, que estava sentada no sofá, imóvel, como se já soubesse que aquele momento chegaria um dia. Nunca tinha visto meus pais se olharem assim. Naquela manhã, ainda tomamos café juntos. Papai bebericava seu café preto, eu lia as notícias no celular, mamãe serviu torradas com geleia de morango e Caio reclamava por estar acordado tarde demais para ir à escola. Nada indicava que, poucas horas depois, nossa família estaria desmoronando diante de nossos próprios olhos. Mamãe não respondeu de imediato. Apenas abaixou a cabeça, como se tentasse encontrar forças em algum lugar dentro dela para enfrentar aquilo. Eu fiquei em pé ao lado da TV, sem saber se devia intervir ou me afastar. Caio, que estava no andar de cima, desceu correndo ao ouvir o barulho. Parou no último degrau, assustado, olhando de um para o outro, sem entender o que estava acontecendo. Papai ergueu o envelope novamente, quase como se fosse uma arma apontada contra ela. "Como você pôde fazer isso comigo? Com nós todos?" Seu rosto estava contorcido de dor. Uma dor que ia além da traição. Era a dor de quem descobre que toda uma vida foi construída sobre mentiras. E aquilo era apenas o começo. O ambiente parecia pesado, carregado de emoções, que nenhum de nós conseguia expressar. O silêncio entre as palavras era tão alto quanto os gritos. Papai respirava fundo, como se tentasse conter a raiva, mas era visível que ele estava à beira de um colapso. Mamãe levantou o rosto, seus olhos marejados. Ela nunca chorava na frente dele, era sempre a forte, a razoável, mas agora parecia derrotada. "Carlos", sussurrou com a voz fraca, "eu só queria proteger todos vocês." "Proteger?" Ele repetiu com ironia. "Mentindo? Escondendo a verdade? Por 20 anos, Helena. 20! Eu não aguentava mais ficar ali, assistindo aquela cena. Era surreal. Tentei dizer algo, qualquer coisa que pudesse amenizar a tensão. Pai, talvez ela tenha tido um motivo. Talvez não tenha sido fácil para ela também." Ele virou-se para mim e pela primeira vez vi raiva no olhar dele dirigida a mim. "Não teve motivo nenhum que justifique isso, Laura. Nenhum." Caio, que até então havia permanecido calado, desceu os últimos degraus e aproximou-se lentamente. "O que está acontecendo?" perguntou confuso. "Por que estão falando assim?" Papai olhou para ele e por um segundo pareceu que o coração dele se partiu de novo. "Porque você não é meu filho", disse com a voz embargada. E o mundo parou. "Meu nome é Laura, tenho 24 anos, formada em jornalismo e atualmente trabalho como redatora freelancer. Nunca fui muito próxima das emoções da minha família. Sempre achei que eles eram dramáticos, que exageravam nas coisas. Até aquele dia. Minha mãe, Helena, tem 62 anos. É uma mulher elegante, sempre cuidadosa com as aparências. Criou-me com disciplina e amor, mas também com muitos silêncios. Ela nunca falava muito sobre o passado. Dizia que o importante é o presente. Hoje percebo que talvez tenha sido uma forma de ocultar algo maior. Ela sempre foi a força da casa. Enquanto meu pai era mais racional, ela administrava tudo. A escola, os aniversários, as visitas médicas, os convites para jantares de domingo. Tinha um jeito calmo,
até demais. Às vezes, eu me perguntava se ela já havia amado alguém antes dele, ou se ainda pensava nessa pessoa. Mas nunca tive coragem de perguntar. Acho que, no fundo, eu não queria saber. Meu pai, Carlos, era engenheiro civil. Trabalhou por mais de 30 anos na mesma empresa, até se aposentar. Tinha fama de sério, mas em casa era gentil. Adorava contar histórias do tempo de jovem e sempre dizia que o maior orgulho da vida dele era ter criado 2 filhos bons. Só que agora ele não sabia mais quem era um filho verdadeiro. Carlos era daqueles homens que acreditava que o esforço construía caráter. Dizia que devíamos estudar muito, trabalhar duro, ser honestos acima de tudo. Ele repetia isso tanto que eu cheguei a decorar. E justamente por isso, a mentira de minha mãe parecia ainda pior. Não era apenas uma traição afetiva, era uma violação de tudo aquilo em que ele acreditava. E havia Caio, meu irmão mais novo, de 17 anos. Adolescente rebelde, inteligente, cheio de dúvidas e questionamentos. Ele sempre teve um jeito meio distante, como se nunca se encaixasse direito no papel de irmão mais novo. Às vezes, eu achava que ele só queria atenção. Hoje, entendo que talvez ele sentisse de alguma forma que era diferente. Ele tinha cabelos escuros, olhos claros e uma expressão que mudava constantemente. Ora parecia perdido, ora desafiador. Nunca soube ao certo qual era seu lugar na família. Era como se ele sempre estivesse tentando provar algo. Seus resultados na escola eram bons, mas ele nunca se orgulhava deles. Fazia esportes. 10 anos naqueles minutos. Voltei para dentro, fechei a porta e me sentei ao lado dela. Mamãe, você precisa contar tudo. Precisamos estar juntos nisso. Ela balançou a cabeça devagar. Eu contei tudo o que podia, disse com a voz embargada. O resto, eu não sei. E mesmo que soubesse, já não importa mais. Foi nesse momento que meu celular tocou. Era a polícia. Minha mão tremeu ao atender. Senhora Helena Ferreira? Não, sou Laura, filha dela. O que houve? A voz do outro lado era séria, profissional. Há um acidente grave na rodovia BR-116. Um dos veículos envolvidos foi identificado como pertencente ao senhor Carlos Ferreira. Estamos tentando localizar os familiares. Meu coração parou. Meu pai, consegui dizer com dificuldade. Ele está vivo? Houve uma pausa do outro lado da linha. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Estamos aguardando a chegada da família para os procedimentos legais. Desliguei o telefone sem dizer nada. Fiquei olhando para a tela como se aquelas palavras tivessem sido apenas um pesadelo. Caio percebeu minha expressão e ficou branco. O que foi? Não consegui responder. Só balancei a cabeça. Uma única lágrima escorreu pelo meu rosto. Foi mamãe quem entendeu primeiro. Carlos, sussurrou levantando-se lentamente. O que aconteceu com Carlos? Engoli em seco. Acidente na estrada. Batida frontal. Ele não sobreviveu. Ninguém falou nada por um longo tempo. Foi como se o mundo tivesse desmoronado sobre nós. Cada palavra, cada lembrança, cada escolha errada pareceu convergir para aquele momento. Meu pai tinha saído de casa cheio de dor, raiva e confusão. Agora ele estava morto. E a culpa pairava no ar, pesada, sufocante. Caio caiu no chão, chorando compulsivamente. Eu abracei mamãe, mas ela não chorou. Apenas olhou para o envelope em suas mãos, como se ele contivesse todas as respostas que ela nunca teria. Isso é minha culpa, murmurou. Minha culpa. Tentei confortá-la, mas ela não me ouvia mais. Naquela noite, fomos ao hospital identificar o corpo. As formalidades foram rápidas, frias, como se a vida de alguém pudesse ser resumida a um formulário e uma certidão de óbito. No velório, ninguém chorou tanto quanto deveria. Talvez porque todos estivéssemos culpados, cada um à sua maneira. Mamãe por ter guardado o segredo, meu pai por ter fugido,
Caio por existir sob uma mentira, e eu por não ter feito nada para impedir. As palavras gentis dos amigos e parentes soavam vazias. Sorrisos forçados, abraços mecânicos. Ninguém entendia o peso da verdade que carregávamos. Quando tudo terminou, cada um foi para um lado. A partir daquele dia, nossa família não existia mais. Hoje, 6 meses depois, vivemos em casas separadas. Minha mãe pediu perdão, mas nem ela mesma acredita nele. Ela se mudou para uma pequena cidade do interior, onde dizem que frequenta a igreja todos os dias e faz trabalhos voluntários. Aparentemente, tenta redimir-se de algo que talvez nunca possa ser apagado. Fui visitá-la uma vez. Ficamos sentadas na cozinha por mais de 2 horas sem dizer muita coisa. Ela preparou café como sempre fez. Eu olhava para as mãos dela enquanto mexia na xícara e me lembrei de quantas vezes aquelas mesmas mãos haviam abraçado meu pai, acariciado Caio, segurado as minhas. Laura, ela disse de repente com a voz fraca. Você ainda me odeia? Olhei para ela e por um instante não soube o que responder. Não era ódio, era dor. Uma dor profunda, silenciosa, que não grita, mas corrói aos poucos. Porque mesmo que eu entendesse suas escolhas, não podia ignorar o que elas causaram. Não é ódio, mamãe, respondi. É só tristeza. Muita tristeza. Ela assentiu, como se já esperasse essa resposta. Caio sumiu. Foi morar com um tio distante, onde dizem que estuda à noite e trabalha de dia. Nós trocamos algumas mensagens, mas não falamos sobre o passado. Acho que ele ainda não está pronto. Talvez eu também não esteja. Uma vez, há cerca de 3 semanas, ele me mandou uma mensagem curta. Você acha que um filho pode viver com a verdade sendo uma mentira? Eu não respondi, porque não sei a resposta. Quanto a mim, herdei a casa. Vendo-a agora vazia, parece ecoar cada palavra que nunca deveria ter sido dita. Ando pelos cômodos e lembro de risadas, refeições, aniversários. Tudo parece distante, como se fosse outra vida. Descobri que segredos não são apenas verdades escondidas. São bombas relógio. E às vezes não precisam de muito tempo para explodir tudo. Uma única revelação pode destruir uma família em um dia. E a minha não sobreviveu. Mas mesmo assim, tento seguir em frente. Porque mesmo na ruína, há vida. E talvez, com o tempo, possamos reconstruir algo. Mesmo que diferente. Mesmo que partido. Às vezes, acordo no meio da noite com a lembrança daquela última imagem do meu pai saindo de casa. Sua expressão contorcida de dor, o envelope amarelado tremendo em sua mão, seu grito ecoando nas paredes da sala. E me pergunto, se eu tivesse feito alguma coisa diferente, se eu tivesse dito algo mais forte, se eu tivesse ido atrás dele, seria tudo diferente? Talvez sim, ou talvez não. Às vezes, certas tragédias não têm culpados claros, apenas vítimas. A verdade não liberta. Às vezes, ela destrói. E nesse caso, foi exatamente isso que aconteceu. Minha família não existe mais, mas eu ainda estou aqui e vou continuar. Porque é isso que fazemos quando tudo cai. Respiramos fundo, limpamos as lágrimas e damos um passo adiante, mesmo que seja sozinhos. Mas não era competitivo. Parecia estar à espera de algo que nunca veio. E ali estávamos nós. 4 pessoas unidas por laços que naquele momento pareciam fracos como teia de aranha. Cada um carregando uma dor diferente. Cada um prestes a perder algo. Eu perdia a ilusão de uma família perfeita. Meu pai perdia a identidade de pai. Minha mãe perdia a confiança de quem acreditava nela. E Caio começava a perder a própria história. Ficamos todos ali, imóveis, como se o mundo tivesse parado de girar. O ar pesava. Ninguém ousava respirar alto demais. Eu via meu pai segurando o envelope como se fosse uma prova
de que sua vida inteira fora um erro. Via minha mãe abatida, como se carregasse o peso de décadas de culpa. E via Caio, olhando para nós, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo de alguma forma que nada seria igual outra vez. Naquele instante, percebi que não importava quantas fotos tínhamos juntos, nem quantos jantares em família fizemos. A verdade estava ali diante de nós, e ela era brutal. Uma única frase ecoava na minha cabeça como um mantra silencioso: Caio não é filho do papai. E isso bastou para quebrar tudo. O envelope foi aberto com uma violência contida. Meu pai rasgou um canto com os dedos trêmulos, como se não suportasse mais segurá-lo sem saber o que continha. Papéis antigos escorregaram para fora. Certidões, médicas amareladas, cartas meio rasgadas e coladas de novo, e uma foto desbotada de uma criança que eu nunca tinha visto. Foi minha mãe quem pegou a foto primeiro. Segurou-a por alguns segundos em silêncio, olhando fixamente para ela. Seus lábios tremeram. Foi a única vez que a vi chorar sem emitir som. Apenas lágrimas grossas escorrendo pelo rosto, como se todo o peso do mundo tivesse finalmente caído sobre seus ombros. "Isso é verdade?" perguntou meu pai com voz baixa, mas carregada de dor. Ela assentiu lentamente, sem coragem de encará-lo. "Sim", respondeu, quase sussurrando. "Tudo isso é verdade." A revelação veio aos poucos, como gotas de veneno pingando no coração de todos nós. Minha mãe engravidou de outro homem durante uma separação temporária entre eles, há mais de 20 anos. Na época, meus pais estavam passando por um momento difícil no casamento. Meu pai estava viajando a trabalho por 3 meses e ela disse que precisava de espaço. Na realidade, entrou em contato com um antigo namorado, um homem chamado André, com quem reatou um relacionamento breve, intenso e que resultou em gravidez. Quando meu pai voltou, ela decidiu ficar com ele. Mentiu sobre a gravidez, fingiu que Caio era seu filho biológico e construiu uma vida inteira baseada numa mentira. "Eu não queria perder vocês", disse ela com a voz embargada. "Carlos, eu te amava. Amo até hoje. Não sabia o que eu fazer. Tinha medo de te perder, tinha medo de ser julgada. E Caio, ele merecia uma família, uma boa casa, um pai presente." Meu pai riu com amargura. "Você achou que seria melhor para ele crescer com uma mentira? Eu achei que seria melhor do que crescer sem um pai." Ela rebateu firme pela primeira vez. "Carlos, você nem sabia que ele existia. Você estava longe. E quando você voltou, eu já estava grávida. O que eu devia fazer? Contar que o bebê era de outro homem? Que eu traí você? Você teria aceitado?" Ele não respondeu. Ninguém sabia qual seria a resposta. Caio, que ouvia tudo calado, parecia estar tentando processar cada palavra. Era como se, de repente, ele não soubesse mais quem era. Como se toda a sua história tivesse sido reescrita diante dos próprios olhos. "Então, quem é meu pai?" Ela perguntou, a voz fraca, como se mal acreditasse no que dizia. Minha mãe olhou para ele. Por um instante, pensei que diria algo, mas não disse. Apenas abaixou os olhos. "Mamãe", insisti, sentindo um aperto no peito. "Quem é o meu pai dele?" Ela balançou a cabeça. "Não sei", admitiu, e aquela frase ecoou na sala como um trovão. "Não sei onde ele está. Depois que descobri que estava grávida, terminei com André. Ele sumiu, mudou-se do país. Nunca mais tive notícias. Silêncio absoluto. Foi quando meu pai, descontrolado, pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta. Ninguém imaginou que seria a última vez que o veríamos vivo. Naquele momento percebi. O problema central não era apenas a mentira. Era o fato de que essa mentira destruiu a confiança de um homem que acreditava em valores firmes. De uma mulher que escolheu ocultar a verdade por amor. De um menino que agora questionava sua própria identidade.
e de uma filha que, como eu, não sabia mais em quem acreditar. Uma única revelação pode destruir uma família em um dia. E a nossa não sobreviveu. O barulho da porta batendo ainda ecoava na minha cabeça quando corri até a janela. Meu pai saiu às ruas como um homem perdido. O carro dele estava estacionado na entrada e ele entrou com violência, como se o veículo fosse uma extensão de sua dor. Pai, gritei correndo para fora de casa. Não faz isso, fica aqui. Mas ele nem olhou para mim. Apenas ligou o motor com força e arrancou pela rua, deixando marcas no asfalto com os pneus. Fiquei ali, parada, vendo o carro sumir na esquina. Sentia que algo terrível ia acontecer, algo irreversível. Caio veio até mim, pálido. O que a gente faz agora? Perguntou com a voz fraca. Eu não sabia. Nenhum de nós sabia. Mamãe continuava sentada no sofá, segurando a foto antiga, entre os dedos trêmulos. Seus olhos estavam vazios, fixos em algum lugar distante. Ela parecia ter envelhecido.